A Associação do Pessoal da Caixa Econômica de Alagoas, a APCF, informou que pelo menos 10 bancários da Caixa estão afastados do trabalho porque apresentaram sintomas da Covid-19. Pois é, e nós conversamos com o presidente do Sindicato dos Bancários daqui de Alagoas, e o Márcio dos Anjos afirmou que esse número de infectados é pelo menos o dobro, considerando todas as agências bancárias, não só as agências da Caixa, mas todas as agências bancárias daqui de Alagoas. E pelo menos uma morte por Covid-19 já foi confirmada. O grande problema é que as agências bancárias não estão tornando públicos esses números, né, esses dados. Então, o grande problema é esse, para a gente ter uma ideia real do cenário nas agências bancárias. Mas vamos conferir a entrevista. Bom, a gente conversa a partir de agora com Márcio dos Anjos, ele que é presidente do Sindicato dos Bancários daqui de Alagoas, para repercutir essa informação que foi divulgada pela Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal daqui de Alagoas, que 10 servidores, segundo a associação, contraíram a Covid-19. Aliás, pelo menos foram afastados com esses sintomas. E aqui em Alagoas, de forma geral, presidente, esse número já é maior, né? Sem sombra de dúvida, Lucas, infelizmente, né? Esses dados passados pela PCF, ele se restringe, né, à questão da própria Caixa Econômica, né, dos números de bancários afastados da Caixa Econômica, mas na categoria do estado de Alagoas, infelizmente, nós temos mais que o dobro disso, né? Então, nós temos seguramente mais de 20 pessoas já foram afastadas, né, e, lamentavelmente, alguns já foram testados positivos. Mas nós não temos esse número exato dos que foram testados positivos. Mas seguramente muito mais de 20 pessoas dentro da categoria no estado de Alagoas já foram afastados com os sintomas do Covid-19. E pelo menos um óbito confirmado, né? Mais uma para a gente lamentar, né, um óbito confirmado, um colega do Banco do Brasil, né, que faleceu no dia de ontem. E a gente aqui quer registrar, Lucas, que infelizmente essa pressão que os funcionários da Caixa Econômica, em especial, né, porque todos os demais bancários estão sofrendo, bancários e bancárias, mas em especial os companheiros e as companheiras da Caixa Econômica, pelo fato da centralização desse auxílio emergencial ser na Caixa Econômica. Eu falo centralização porque já há mais de um mês que a gente vem, através do Comando Nacional, do qual faço parte, sou um dos membros do Comando Nacional dos Bancários, além de presidente da entidade aqui, não é? Que a gente vem solicitando que seja descentralizado esse pagamento, pois é desumano o que está sendo feito com os colegas da Caixa Econômica. Infelizmente, esse pleito nosso não é atendido, até porque pela intransigência própria do presidente da Caixa, né, que está, na verdade, atendendo aos pleitos do presidente da República com o objetivo claro, né, de quebrar o isolamento social, portanto, fazendo uma concentração desumana, absurda, nas agências da Caixa Econômica, e a consequência é essa que a gente falou há pouco aí, já 10 casos de colegas afastados, né, só na Caixa Econômica, e que, infelizmente, a tendência é de que isso, lamentavelmente, se aumente. Agora, Márcio, apesar dessas medidas de limitarem a entrada das pessoas, né, dos bancos limitarem a entrada das pessoas nas agências, as pessoas ficam aglomeradas no lado de fora, então elas podem se infectar ali e levar também o vírus para dentro das agências, né? Então, de uma forma ou de outra, os servidores, os funcionários, eles também estão expostos. Sem sombra de dúvida, Lucas. Nós tomamos muitas medidas, enquanto Comando Nacional, né, no sentido de minimizar esse contato, esse contágio. Desde lá atrás, né, nós tomamos medidas tipo o uso de máscara para todos os 450 mil bancários do país, né, de ter a disponibilidade e em abundância o álcool em gel, né, do atendimento contingenciado, ou seja, um controle de acesso às agências, né, do atendimento presencial essencial interno. Isso é o que a gente defende. No entanto, as agências estão atendendo normalmente, entre aspas, né, obedecendo esse contingenciamento, né, obedecendo um distanciamento entre as pessoas que adentram as agências, redução deste horário de atendimento, com objetivo claro, porque quanto menos tempo pessoas aglomeradas, menos contágio existirá. Então nós tomamos uma série de medidas enquanto Comando Nacional que minimiza a situação dos bancários e das bancárias.
No entanto, é isso que se coloca. A nossa preocupação, ela ultrapassa a questão meramente corporativa. Nós estamos preocupados com gente, com pessoas. Então, essas aglomerações que acontecem nas portas das agências e que as pessoas ficam enfileiradas, pela necessidade, porque se assim não fosse, não estariam. E nós estamos falando aqui de 50 milhões de pessoas, nós estamos falando aqui de quase um quarto da população brasileira, disso que nós estamos falando. E aí o poder público também tem que fazer a sua parte, tem agora dado os primeiros passos no sentido de ajudar neste ponto, mas a população ela precisa também, além da falta de informação, porque é importante que se diga que os bancos precisam fazer uma campanha maciça na mídia para que as pessoas possam visualizar, seja na televisão, no rádio, em todos os meios de comunicação, para que as pessoas possam se conscientizar e também não precisar ir tanto, sabe, Lucas, por banco, porque muitas das situações a gente sabe que não há necessidade daquela pessoa ir àquela determinada agência. Qual a postura, como é que o sindicato avalia a postura dos bancos, das entidades, nesse momento da pandemia? É uma postura satisfatória ou ela poderia ser diferenciada, tendo em vista todo esse cenário construído atípico, no Brasil? Olha, eu poderia dizer assim por dois viés. Do ponto de vista, enquanto categoria, eles têm, entre aspas, atendido boa parte das nossas reivindicações, assim como eu falei há pouco, nessa tentativa de minimizar. Dentre elas, imediato afastamento das pessoas do grupo de risco. Isso foi um atendimento pronto, foi de pronto atendimento. Nós falamos, nós na reunião, nós começamos a discutir isso e eles nos atenderam imediatamente, e essas outras questões que eu coloquei há pouco aí. Então, em relação à categoria, eu diria que o atendimento ele foi de razoável para bom, tá? Mas aí, o que acontece? Nós estamos falando de um setor extremamente lucrativo, bilionário, que o governo federal disponibilizou 1 trilhão e 200 bilhões para a liquidez dos bancos. Portanto, eles poderiam sim e deveriam sim dar uma contribuição muito maior enquanto Brasil. Eles poderiam sim dar uma contribuição, por exemplo, de doação de respiradores, de doação de testes, porque o Itaú anunciou 1 bilhão de doação, mas para quem? Para a fundação dele, entendeu? Então é uma situação que assim, não fica muito clara. Então eu acho que em relação à população, os bancos eles continuam, lamentavelmente, com aquele mesmo viés, ou seja, do lucro. Então gostaria muito que isso se mudasse, e que se pensasse um pouco na vida, até porque economias se recuperam, empregos se retomam, vida perdida não, Lucas. Verdade. Agora, para a gente finalizar, Márcio, por que há tanta resistência dos bancos em divulgar os números dos funcionários e servidores afastados com a Covid-19? Por que isso acontece, na sua opinião? Na minha opinião, é de que isso acontece pelo fato de que talvez eles tenham receio, e não deixa de ser isso, de ir contra, ao que eles tanto pregam, da responsabilidade e tal, da responsabilidade social, e que na verdade isso não acontece, um pouco disso. Porque o receio é de que isso venha a conspirar, esses números apresentados venham a conspirar contra eles próprios. E é uma verdade, porque nós temos aí no país todo, são já centenas de casos de bancários, e nós estamos falando de um setor, porque a gente sabe da contaminação das pessoas que trabalham no setor do médico, enfermeiras, médicos e tal. São pessoas que estão qualificadas para aquele atendimento, são pessoas que estão preparadas, são pessoas que têm todo o equipamento adequado para atendimento, estão na linha de frente, E o bancário está também nessa linha de frente como serviço essencial, sem conhecimento de nada disso que eu falei há pouco. Nada disso. Então, acho que eles têm esse receio de nos apontar esses números, que deveria, até porque nós temos um comitê de crise criado no dia 16 de março, composto por nós, enquanto movimento sindical, enquanto Comando Nacional dos Bancários, e por eles, FENABAN, Federação Nacional dos Bancos, aonde uma das premissas era exatamente essa, as informações, todas elas, fossem transparentes. Então, essa é uma coisa que nós colocamos, que criasse esse comitê, com o objetivo, claro, de que todas as demandas advindas através do movimento sindical, do bancário através do movimento sindical, seria colocada nesse comitê, e a outra via também, as demandas advindas do bancário via banco também para esse comitê, e ali nós resolveríamos todas as situações apontadas no menor espaço de tempo possível.
né? E a transparência das informações, porque sem a transparência a gente não trabalha em cima de uma lógica real, né? Então eu acho que é isso, Lucas. Eles têm receio de que esses números, eles sabem, né, que isso vai conspirar contra eles pelo fato de que nós temos muitos bancários infectados e existe uma insistência absurda. Eu quero aqui deixar registrado que não podemos deixar de falar isso, mesmo nesse tempo de pandemia, isso com as nossas reivindicações, que pelo menos não se cobrasse o cumprimento de metas. As pessoas, elas estão abaladas psicologicamente, elas estão com medo de pegar o vírus, de levar esse vírus para dentro das suas casas, dos seus pais, das suas mães, dos seus filhos, né? E ainda está preocupado em ter que cumprir metas. Isso está existindo, então isso é inaceitável, isso é desumano, isso é lamentável, isso é triste, né? Então tudo isso a gente não pode deixar de registrar. Tem uma coisa positiva e que nós conseguimos, e também não podemos deixar de registrar, temos que reconhecer, né, isso, é que nós buscamos fazer com que, durante a pandemia, não existisse pelo menos o desligamento dos funcionários, salvo por falta grave, né? Salvo se porventura for por justa causa, se a pessoa cometeu algum ilícito, nós não temos nenhuma concordância de que não existe essa demissão, desde que comprovado, né? Mas pelo menos isso eles assim, nos atenderam prontamente e não estão fazendo as demissões durante a pandemia. Esse é um ponto positivo também que a gente também não pode deixar de registrar. Tá bom, Márcio. Muito obrigado pelas suas informações, pela participação aqui no Acta. Vamos torcer para que esse momento passe logo, né? A gente consiga superar isso e seguir em frente. Se Deus quiser, Lucas, espero que esse momento realmente passe e que fundamentalmente a gente aprenda com ele, né? Eu espero que o ser humano aprenda a dar importância maior ao ser humano, a ser o espiritual muito mais elevado do que o material, né? Que o ser humano aprenda que não devemos simplesmente explorar um ao outro, e sim termos um ao lado do outro nessa luta, né? Que somos irmãos, queiram alguns ou não, nós somos irmãos, temos as mesmas necessidades, os mesmos anseios, as mesmas vontades, e vamos, infelizmente ou felizmente, né, para o mesmo lugar, seja ele rico, pobre, preto, branco, amarelo, azul, né? Vamos todos, temos a mesma composição e voltaremos a ver a Terra assim como qualquer um de nós.